Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis, verão aquele a quem transpassaram. No momento da consagração, se renova a morte de Nosso Senhor. Devo dizer que no momento da consagração, o coração de Nosso Senhor é transpassado, pois que Ele renova o sacrifício da cruz, que engloba toda a sua paixão, todos esses acontecimentos que revelam o seu amor por nós. A nossa congregação beneditina, fundada pelo Père Mioire, ele quis que nós fôssemos os beneditinos do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Primeiro nome da nossa congregação, os monges eram chamados de cordistas. Cordistas de cor, em latim, coração, cordistas. Eu vou ler simplesmente as promessas do Sagrado Coração aos seus devotos antes de começar propriamente o sermão. Então, Nosso Senhor fez 12 promessas aos seus devotos. Primeira promessa, conceder-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado. Então, quem é sacerdote, graça de sacerdote. Quem é bispo, graça de bispo. Quem é papa, graça de papa. Quem é irmã, graça de irmã. Quem é superiora, graça superiora. Quem é mestre de noviças, graça de mestre de noviças. Quem é noviça, graça de noviça, assim por diante. Quem é pai de família, graça de pai de família. Quem é esposa, graça de esposa. Quem é filho, graça de filho. Quem é médico, graça de médico. Tudo que é necessário ao nosso estado, qualquer que seja. Conceder-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado. Segundo, a paz nas suas famílias. Paz é a tranquilidade da ordem. Nosso Senhor traz a ordem. Terceira, consolação nas suas penas. Vós que andais aflitos, vinde a mim e encontrareis o consolo. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quarto, serei o teu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na morte. Quinto, derramarei abundantes bênçãos sobre todas as suas empresas. Abundantes bênçãos sobre todas as suas empresas. Começou a construir uma igreja, se devoto de Nosso Senhor, do Sagrado Coração, Nosso Senhor ajudará a construir a igreja. Se montou uma pequena empresa para sustentar a família, Deus o ajudará. Começou a traduzir um livro, Deus o ajudará a terminar. Abençoará. Os desígnios de Deus são um pouquinho mais misteriosos do que essa eficácia e esse sucesso medido ao modo humano. Às vezes as coisas não saem como a gente queria, mas a bênção de Deus está ali. Teve santos que deu tudo errado, mas a bênção de Deus estava ali. E por isso eles chegaram à santidade. São Gregório VII morreu no exílio. E o imperador Henrique IV o perseguiu. E ele morreu antes do imperador, antes de ter resolvido a grande questão com o imperador da Alemanha. Mas Deus abençoou a sua resistência ao imperador. Então uns acharam, ele morreu, então não deu certo, ele não conseguiu dobrar o imperador. Ele conseguiu salvar a sua alma e deixar um exemplo de força e de orientação para a igreja em relação aos poderes civis. E que até hoje é uma referência para todos os papas. Então ele foi abençoado. Não à maneira humana, não à maneira protestante, que vê no sucesso monetário a bênção de Deus. Às vezes não. Os mártires morreram. Às vezes um padre, um missionário, não conseguiu nada durante a vida e foi massacrado. Depois do seu massacre, a população se converteu. Então, foi um sucesso? Foi. Mas que ele viu lá de cima, do céu. Viu de camarote. Sétimo, sexto, os pecadores acharão em mim a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Então, os pecadores
procurarão Nosso Senhor, encontrarão o oceano infinito da misericórdia divina. 7º, as almas tíbias tornarão fervorosas. 8º, as almas fervorosas se elevarão rapidamente, uma grande perfeição, rapidamente. De qualquer maneira, a vida é bem curta, então que seja, mesmo em 100 anos, é bem rápido, mas pela maneira humana de falar, rapidamente, dá a entender que é um pouquinho mais que as almas fervorosas irão em pouco tempo na maneira humana significa que todo mundo entende, alguns anos, alguns meses, sei lá. A Santa Teresa dos Andes morreu quando era ainda, não sei se postulante ou noviça, nunca chegou a fazer, ficou 11 meses no Carmelo e morreu como uma santa. Certamente uma grande santa. Então ela foi rapidamente. Quando eu cheguei na França, tem um santinho de uma alma muito santa que morreu durante o postulantado. Estava escrito embaixo, viveu pouco, mas percorreu uma grande carreira. Então, rapidamente, chegou a uma alta santidade. E assim também essas crianças que morreram, da qual dizia São Pio X, haverá santo entre as crianças, quando ele fez o decreto da comunhão frequente. Então, umas morreram com 12 anos, cedinho, então se levaram rapidamente a uma grande perfeição. 9º, abençoarei eu mesmo as casas onde a imagem do meu coração estiver exposta e venerada. Não basta a resposta, tem que ser venerada. Que ali a família se reúna para rezar o terço, para rezar em família, e honrando a imagem do Sagrado Coração. Quem não fez ainda na sua casa a entronização do Sagrado Coração, deve fazê-la. Mas deve viver sob o olhar de Nosso Senhor. Adianta nada ter imagem de Nosso Senhor na parede e vendo a novela na televisão. É um absurdo. Um absurdo. Vendo a publicidade da televisão, aparecendo tudo que ofende Nosso Senhor, e ter o quadro ali, achando que o Nosso Senhor ali já basta, vai proteger a família. Pode até Nosso Senhor fazer alguma coisa para que essa família caia em si e se converta, mas é um absurdo. Não pensem que como não é um objeto de superstição. É necessário que Nosso Senhor seja venerado em espírito e verdade. Então, botar a imagem e se comportar conforme a lei de Nosso Senhor e não ofendê-lo com o que se faz e se diz e se vê dentro da casa. 10º, daria aos sacerdotes o dom de abrandar os corações mais endurecidos. Então, a 10ª é para os sacerdotes. Que às vezes a gente falha, uma alma que estava precisando da gente, a gente não faz o que devia, na hora que devia, e a gente falha um pouquinho. Mas Nosso Senhor tem os meios de recuperar. E só Ele pode dar uma eficácia à palavra do Padre. O Padre não é o Padre que converte. O Padre não pode dar graça. O Padre não tem esse poder. O Padre é um instrumento, como todos nós. Nós não somos a fonte de nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sempre Nosso Senhor que faz. 11ª, as pessoas que propagarem esta devoção terão escrito seus nomes no meu coração e dele nunca serão apagados. Então, quem ajudar a promover, né, por exemplo, editando, imprimindo esse pequeno folheto, terão, é uma maneira, né, ou então dando um livro sobre Santa Margarida Maria, ou falando dessa devoção, convencendo alguém de abraçar essa devoção, de pensar mais no Sagrado Coração, Nosso Senhor não o esquecerá. 12º, considerei no excesso da misericórdia do meu amor poderoso a graça e perseverança final aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Considerei no excesso da misericórdia do meu amor poderoso a graça e perseverança final aos que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos. Houve um italiano que ele havia feito 9 primeiras sexta-feiras
e depois ele havia abraçado a doutrina comunista. Tinha se tornado pastor protestante, comunista, tudo que pode haver de pior. E ele tinha a intenção de matar Pio XII. Andava com um punhal no bolso para matar Pio XII. E casado com alguns filhos, e um dia estava preparando uma conferência contra a Imaculada Conceição, quando os filhos estavam brincando ali em Roma, e num lugar, num parque qualquer, e um filho perdeu a bola e veio falar para o pai, e o pai então foi atrás da bola, e não sei o que lá, e acabaram entrando numa pequena caverna. Essa é uma história verídica, que até hoje tem uma placa indicando esse fato. E quando ele entrou, o filho entrou também, e o filho caiu de joelho e começou a falar, Bella Madonna, Bella Madonna. E ele achou, que é isso, menino? O que está acontecendo? Achou que o menino estava ficando ruim da cabeça. Mas aí entraram os dois outros e caíram de joelhos e começaram a dizer também, Bella Madonna, Bella Madonna, Bella Madonna. Ele então, muito assim, perturbado, não sabia o que fazer, e de repente ele viu também uma senhora toda vestida de preto, mas belíssima, e com um ar triste. E ele então reconhece, ele cai de joelho e vê que é Nossa Senhora. Ele tinha feito então, antes, como contei, havia feito as 9 sexta-feiras, depois havia apostasiado, deixado a Igreja Católica, tornado protestante, comunista, e estava preparando uma conferência contra a Imaculada Conceição que ele ia fazer lá num templo qualquer dos protestantes em Roma. Ele então se desmancha em lágrimas e Nossa Senhora diz para ele o seguinte, meu filho cumpre suas promessas. Você fez as 9 primeiras sexta-feiras, por isso você está recebendo esta graça. Seja fiel. Ele então foi ver Pio XII e entregar o punhal que ele tinha. O Santo Padre, eu andava com esse punhal para matá-lo. Pio XII respondeu, você teria feito, meu filho, você teria feito mais um mártir da igreja. E hoje tem uma placa indicando esse efeito, esse acontecimento. Então, que tenhamos grande devoção ao Sagrado Coração. São João da Cruz escreveu as seguintes palavras de grande profundidade, realmente impressionantes. Sempre o Senhor revelou os tesouros da sua sabedoria e de seu espírito aos mortais. Mas agora que a malícia vai mostrando mais e mais a sua face, é também cada vez mais que o Senhor nos revela estes mesmos tesouros de sua sabedoria e de seu espírito. Vamos reler de novo. Sempre o Senhor revelou os tesouros da sua sabedoria e de seu espírito aos mortais. Sempre. Desde a igreja existe, né? Os apóstolos pregaram, os pais da igreja. Mas, acrescenta ele, agora que a malícia vai mostrando mais e mais a sua face, é também, cada vez mais, que o Senhor nos revela estes mesmos tesouros da sua sabedoria e do seu espírito. Então, a gente não deve reclamar de viver numa época em que o mal fez grandes progressos. Não devemos reclamar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o mal avança, Deus revela mais e mais os tesouros da sua sabedoria e do seu Espírito, Espírito Santo. Ora, que não foi a revelação do seu divino coração, senão a realização deste princípio enunciado pelo grande doutor místico espanhol. Com efeito, Santa Gertrude, certa vez, perguntou a São João Evangelista por que, amável apóstolo, o Senhor que reclinou sua cabeça sobre o peito de Nosso Senhor e escutou a batida do seu Sagrado Coração, por que você falou tão pouco dessas divinas batidas, desse coração divino? E São João respondeu, isto está reservado para o fim dos tempos, quando a caridade se esfriará e será um meio para reanimá-la no coração dos fiéis.
Então, é o que aconteceu já com Santa Gertrudes, mas ficava um pouquinho dentro dos meios monásticos, essa devoção. Mas com Santa Margarida Maria, no século XVII, Santa Gertrudes é século XIII, se não me engano, 12 ou 13, enquanto Santa Margarida Maria é século XVII. E Nosso Senhor, então, vai pedir que ela fale com seu confessor, o confessor fale com o Papa, para instituir a festa de hoje. E São Paulo diz, na epístola de hoje, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis do Cristo. E foi isso que Nosso Senhor fez com Santa Margarida Maria. Revelou a ela esses incompreensíveis riquezas do Cristo. Vou ler simplesmente algumas frases dela que mostram o quanto ela se aproximou dessa compreensão, desse abismo de sabedoria e de bondade que é o coração do Nosso Senhor. E lembrar também, aproveitar e fazer um parênteses, o que é uma boa professora numa escola? É alguém que teve algum contato com essa verdade, que é Nosso Senhor. Um contato com esse abismo de verdade e de bondade que é Nosso Senhor. Quem é que é um bom professor de história? É aquele que entendeu que Nosso Senhor é o grande, o Senhor da história, centro da história. Quem não entendeu isso, não saberá ensinar a história. Quem não tem amor pela verdade, quem não teve esse contato um pouco profundo com o que é a verdade, com o que é Nosso Senhor, não poderá passar aos alunos esse amor daquilo que deve ser ensinado às almas. As almas têm que ser despertadas para algo de maior. E é o que a gente vê em Santa Margarida Maria nessas palavras. A gente vê que ela tocou alguma coisa de essencial. E por isso que vale a pena ler os santos. Os santos dizem coisas que refletem esse contato privilegiado que eles tiveram com Deus. E das palavras dela, um pouquinho longo, mas penso que não vai cansar ninguém. O Sagrado Coração de Jesus é um abismo de amor, onde é necessário se abismar todo o nosso amor próprio, com todas as suas más produções, seus frutos, que são os respeitos humanos e os desejos de nos satisfazer. Se nós somos num abismo de privação e de desolação, entremos nesse divino coração. Ele é toda a nossa consolação, na qual é necessário nos perder, sem desejar sentir a doçura. E nós o encontramos num abismo de resistência e de oposição à vontade de Deus. É necessário nos abismar naquele de submissão e de conformidade ao bom prazer divino do Sagrado Coração de Nosso Senhor. E lá perder as nossas resistências, para nos revestir dessa feliz conformidade em todas as disposições que Ele desejará fazer de nós. Se vós os encontrais num abismo de secura e de impotência, ide vos abismar no amável coração de Jesus. Se vós estáis num abismo de pobreza e dénudé de vous-même, de pobreza, despojada de si mesmo, ide vos abismar no Sagrado Coração e Ele vos enriquecerá. Se vós encontrais num abismo de fraqueza, onde vós caís a todo momento, ide vos abismar na força do Sagrado Coração, que vos fortificará e vos salvará. Se vós estáis num abismo de misérias, quem é que não sente a sua miséria? É uma pessoa que vive nas nuvens, porque nós somos fracos. Santa Teresinha dizia, Deus fez grandes coisas em mim, mas a maior delas foi ter mostrado a minha incapacidade a todo bem, meu nada. Então Santa Teresinha tocou algo de importante. E daí pedir a Deus que a gente também... Então se vós estáis num abismo de misérias,
dessa compreensão da nossa miséria, ou por causa de graves pecados mortais, ou simplesmente que a gente vê a fragilidade, nossa incapacidade para ir adiante, para cumprir nosso dever, que a gente é capaz de cair no pecado mortal, mesmo se a gente não está caindo. Então, se vós estáis num abismo de miséria, ide-vos abismar no coração adorável, que é todo repleto de misericórdia. Se vós encontrar num abismo de orgulho, de vã estima de vós mesmos, abismai-vos daquele de humildade do coração sagrado, sagrado coração. Se vós estáis num abismo de ignorância, a gente não sabe o que fazer nessa crise atual, nessa situação, no nosso dever, tanta coisa que a gente ignora e que seria bom a gente saber, se a gente encontra então num abismo de ignorância, ide-vos abismar no amável coração de Jesus, aonde vós aprendereis a amá-lo e a fazer o que ele deseja de vós. Essa que é a ciência dos santos, que a gente não sabe provar, né, quanta coisa da física, da química, das estrelas, né, da astronomia. Isso não é o mais importante. O mais importante é essa sabedoria de conhecer o que Nosso Senhor quer de nós. Se vós encontrais num abismo de infidelidades e de inconstâncias, e os abismar naquele de firmeza e de estabilidade do Sagrado Coração de Jesus. Se vós encontrais num abismo de indigência, ide-vos abismar naquele de toda espécie de abundância e de bens, ou seja, o Sagrado Coração de Jesus. Se vós encontrais num abismo de ingratidão, pelos grandes benefícios que você recebeu de Deus, que vós recebeste de Deus, e vos abismar nesse divino coração, que é uma fonte de gratidão, da qual ele vos beneficiará, vos encherá, se vós pedir a ele. Se vós vos sentis num abismo de desprazer e de descontentamento, às vezes a gente está descontente com a vida, com os acontecimentos, a gente está triste, a gente não sabe o que fazer, a gente não consegue sair do descontentamento devido às coisas que não dão certo, devido às situações que a gente não esperava. O que a gente vai fazer? Ide-vos abismar no Sagrado Coração, para aí perder esse desprazer, e não ter prazer senão nele. Amém. Então, eis aí as palavras dessa grande santa. Peçamos a Deus que nós também possamos nos aproximar do Sagrado Coração de Jesus e aí saborear algo do que é já a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer o Pai e a Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer a Nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai que o enviou. Pensamos no dia de hoje que Deus nos dê de fazer um passo nessa direção. Para imitar Nosso Senhor é necessário conhecê-lo, para conhecê-lo é necessário a gente penetrar nesse coração que foi aberto por uma lança. Diz São Boaventura que ele foi aberto. O termo não diz ferido, o termo do Evangelho é aberto. Diz por que foi aberto? Aberto como uma porta. Aberto por quê? Para aí entrarmos. Então façamos o mesmo, entremos nesse coração e aí gozemos o começo das delícias da vida eterna, que consistem em conhecer a Nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai que o enviou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.